Vou começar com um textozinho do livro O Romance Contemporâneo. O romance contemporâneo é talvez dos livros mais difíceis, na medida em que tento introduzi-lo como romance e as pessoas não acreditam muito naquilo que eu pretendo fazer. É na realidade o meu romance mais difícil, porque é aquele que se separa mais da ideia que nós fazemos ainda contemporaneamente, uma ideia antiga, que já vem do século XVIII ou do século XIX, daquilo que o romance deve ser. Ora, neste romance, vamos ler qualquer coisa. Porque não, talvez. Vou ler até dois textozinhos, porque acabámos de ouvir, eu estive a ouvir, passei a tarde a ouvir bastantes blues de gente nova que eu até quase desconhecia, e encontro aqui assim, por conseguinte, no Romance Contemporâneo, na página 144, o texto chamado O Alcance. Everything's gonna be alright this morning, canta Muddy Waters numa dessas muitas manhãs fictícias, já que a noite é que a noite, o tempo perdido e recuperado, o tempo infindo, solatrando repetidamente I'm a man, como se nós não soubéssemos essa verdade. A verdade é que, depois de uma noite de temporal, a manhã está linda, de uma luminosidade estival. Agosto estrabucha entre contradições atmosféricas. A música desprendeu-se do clássico, mesmo se contemporâneo, para surdir em blues. E são tantos, e foram tantos os sons que esboçaram o mistério da casa, tantos os mundos descobertos pelos instrumentos modernos. Uma guitarra elétrica não necessita de história para fazer eclodir a realidade de uma experiência. Século XX, aparentemente no seu fim. Linda a manhã, e fica-se em perplexidades quase orgânicas pelo adjetivo. Uma língua viva das suas inesperadas surpresas. Uma vida fala pelos seus silêncios mais íntimos. Domingo, a terra habituada a ser terra recebe esta luz, onde o sol ora se solta, ora se solidifica. Que homem terá coragem para deixar de escrever simulacros e reverter o humano à condição da terra? Os blues que se fazem ouvir fazem a história do século. Uma urbanidade em país nem tão distante como isso. A consciência urgente do sofrimento e da alegria. Há compassos que compõem o destino, como se uma aventura tivesse sido possível em sociedades mais ou menos contemporâneas. Se raízes houver para além da metáfora redutora, ei-las, passando pela manhã em vozes de homens e mulheres que viveram a música como há muito não havia tradição de outra coisa. Está-se na encruzilhada, mas em que ponto da vida? Ignora-se. Vozes sinceras, pouco trabalhadas,
desfilam a sua transcendência, não ter sido do ser o que contam ou exprimem, e, no entanto, qualquer coisa passa, uma memória e história da humanidade dos homens e das mulheres que viveram a apoplexia deste tempo em sociedades perdidas na irresolução, a música abrindo o tempo no espaço da pouca vida. Mas não é a dor que escarifica a consciência do momento, nem tampouco a alegria. Algo se desprende desses blues. O quê? Uma incógnita inscrita na tonalidade afetiva que se confunde com a luz da manhã, como se, no final e no recomeço de tudo, ficasse apenas o convívio, uma amizade anónima, uma certeza intratável, uma pacacidade ultriz. Não se esteve lá, mas esse lá é tão perspícuo que sai das barreiras temporais como espaciais para vir fazer parte de um passado comum e presente. Identidade foi o último dos mitos. Mimetismos percorrem existências. O vivido e o ouvido ou o lido são substância para uma memória contemporânea. Lido assim o que se escreve, talvez faça sentido ter-se empreendido um romance da instantânea novidade, do que aparece ou irrompe ou surge, vida em seus termos verbais e afetivos, um sem fim, findando-se apenas pelo corte arbitrário do acaso. Não é por acaso que se escreve nesta manhã. A luminosidade penetrou ou embebiu de tal maneira a sala que o desejo se precipitou para o prazer. Escrever. Dizer o que quer que seja do que é, se não é uma novidade, é um desafio às escritas perdidas na sua conclusão. O outro nome da arte. Não há conclusão. Apenas passagem, ou homenagens como esta a um livro de William V. Spanos, lido há muito, relido experimentalmente todos os dias que passam. Repetitions. Repetições são o que são. Tentativas, tentações, tentaculares manifestações do homem lançado e achado, para não dizer sempre perdido na temporalidade, que é agora, aqui. Nem longe, nem perto. O alcance não vive da distância. É e foi e será uma tentativa de conceito. É a palavra para este momento. Não se sabe o que significa. Não possui espessura especulativa. Ignorância de si mesmo, em si outro, se anuncia a língua da vida, vida da linguagem, enquanto blues da plateia. 24/8/1997. Por conseguinte, foi um livro escrito antes da minha segunda vida para os Estados Unidos, neste caso para a costa este, ou para a costa leste, Massachusetts. Vou ler o último textozinho para vermos como é que acaba este livro. Em toda a parte, só pelo prazer de ver as palavras expostas ao branco acinzentado da tela, se escreve, se veio escrever. Amanhã tão cedo que o mundo parece ainda dormir, apesar da presença do sol. Luz, mas não metafórica ou simbólica. Luz que luz. E o silêncio da casa
e a respiração escrita segundo a segundo, numa delimitação do novo mundo que irrompe como a experiência humana. A música é outra. Passa e rigua pela consciência em autonomias de percepção e de vibratilidade. Faz-se fundo de uma presença, confunde-se célere com a sonoridade da língua que emerge realidade na realidade da ação. Nada para dizer, nem sequer esse nada. E, no entanto, é tanto o amor que se sente, sentindo no percurso sintagmático aparecer as palavras, as emoções, os acasos das ocasiões, espontaneidade contemporânea. Sintaxes. Sim, há um mundo e uma terra, há uma humanidade perdida na sua nemésica perdição. Chamam de história o que chamam, às vezes mesmo contemporânea. Mas é pela sintaxe que o mundo reaparece e se faz consciência, existindo dentro de quem se é como não é, que está sendo do que é. A realidade dividida entre o real e a virtualidade. Sintaxes. Não o monocórdico lamento em sentido único da divagação mais ou menos poética, mais ou menos preconceituosamente ideológica, mas o ir como o vir, a irrupção, o zigue-zague, a curva de uma interrogação, o impulso febril de uma exclamação expondo-se à perplexidade do que acontece. Linguagem poética para quem quiser saber, para quem exigir um nome. Insciente. Viver assim não é um substituto de viver outro que costuma ser o só viver das gentes do mundo. É uma glossoterapia, é uma aprendizagem. Errar pelo inaudito da estupidez, apreender o detrás de uma visão pejorativa, descobrir uma saída verbal, é sentir o mundo na explosão das suas contradições. É uma experiência da libertação. É a libertação contemporânea. Para quê? Não há conselhos, nem apostas, nem pedagogias. Não haverá, pois, a resposta para tal pergunta. Os fins não justificam os meios. O meio é o fim. É o que é, o que passa, o que está acontecendo agora, neste momento, em toda a parte. Viver é assim. Mas o próprio assim se torna extemporâneo. Viver é viver. Aceite a tautologia, aceite-se o trabalho dos dias, as coisas a fazer, um mundo sem representação. Há tanto para fazer. A tarefa, disse-o tantas vezes e disse-o humildemente, sem falsas revelações, é imensa. Não só mudar o mundo, que se transforma todos os dias, mas mudar a mudança. Como diria um antigo filósofo, não há sequer mudança, só há passagem. Passemos, pois, homens e mulheres, pela sintaxe da libertação, ousemos ser seres finalmente humanos, ou, se o humano é o que é, desumanos. Outros, capazes de paz e de soluções para os problemas da desumanidade que infesta o planeta, como se nada fosse. É o que se escreve aqui, em toda a parte. Que ninguém o compreenda ou queira sequer compreender. Não é só grave, que o é, mas é.
talvez pela primeira vez na história do mundo, um facto histórico. Ninguém pode dizer que ignora o estado de coisas, o estado do mundo. A informação informa. Nada mais há a dizer. O dito, aliás, não necessita do dizer de ninguém. Entra pelos olhos das gentes como a própria realidade e vida das gentes. Nenhuma cegueira nos salvará. Nenhum voltar das costas. A ubiquidade do que é fala mais alto e forte que todas as ideologias imaginantes. 29 de 8 de 1997. Olha, vou passar agora para um livro escrito em New England. É constituído por 2 livros. Agora ver se eu me lembro desses 2 livros. O primeiro chama-se Improvisação Provisória e o segundo, penso eu, que é Perplexidades do Paradoxo. Ora, vou ler, digamos, um do primeiro e um outro do segundo. Vou ler o 26 do primeiro livro. O desejo está aqui, diz estar aqui, frente à luz azulada do ecrã do computador portátil. Mais nada. Ou só isto. Isto. Dizer que se está aqui, diante do computador, sem uma ideia, uma emoção, o que quer que seja que pudesse vir em auxílio. E é assim. E é assim. Assim não se irá longe. Mas quem disse que se queria ir longe? Não. Nada de chamar a vida para aqui. Os gestos da grandiloquência falhas ou perdidos no caixote do lixo da retórica. Uma vertigem. Súbito. O olhar desgravitando, desorbitando-se queda para um chão impossível, a não ser que seja a morte. A não ser que... Não foi a morte. Pelo menos por agora. Ora, como resolver o problema? Qual é? Qual foi o problema? A memória não ajuda. Não há memória nem sequer a do presente. Que é então? O presente. Isto. Estar-se aqui, desejando sempre estar aqui, enquanto se puder, enquanto estar for possível ou desejável. Não mais se recorrer ao patético recurso que tem que ver com isto a vida e que tem a vida de especial para ser abusivamente chamada. A vida não é nada. Estar aqui é qualquer coisa, mesmo que não haja, como não há, nada para dizer. Mas dizer é tão bom como agora e aqui está. 1/3/98. Vou ler agora do segundo livro, Perplexidades do Paradoxo, um textozinho qualquer. Pode ser o número 44. Não sei o que é que ele diz, mas vou também tentar recordar-me. Este bem-estar que é estar num bem onde o mundo surge quase miraculado. Esta língua, quase linguagem, ousando dizer o que ignora e demora no alcance de um passo. A noite alastra. A noite é uma tarde de outono,
o silêncio perdido nas luzes dos candeeiros, os candeeiros perdidos na sala quase desnuda do apartamento. Não faz mal. Alguém acaba de dizer, não faz mal. De onde saiu essa asserção sem voz? Quem a preferiu? Se mais ninguém está aqui, senão quem está aqui, e sou eu, e sou eu. A vida fala. Não se sabe que língua, mas a vida fala. Falha a tentativa de a compreender. Deixemos-la incompreendida. Uma deixa sem resposta. Uma aposta do ser que se pode ser quando se pode, quando se sabe. A vida ama. A noite vasta configura a noite da experiência vivida que se está a viver. Ignora-se. Mas um bem-estar alaga esta permanência, este súbito desejo. Será possível, por um minuto que seja, a felicidade? Estranho amor, este que sobe até uma recôndita lágrima e explode pelo rosto abaixo. Sim, tem-se sofrido muito, mas agora o que se sente destrói qualquer tentação da dor passada. A vida ama. Uma estupidez à asserção é bem possível. Possível neste bem-estar.